Hoje vamos mergulhar em um dos capítulos mais poderosos e inspiradores da Bíblia, Isaías 6. Nesse capítulo, o profeta Isaías teve uma visão divina que mudou sua vida para sempre. Prepare-se para explorar esse encontro marcante e entender a sua importância para nós hoje. Sejam todos bem-vindos, esse é o canal Lê na Bíblia Mistérios. Isaías foi um dos maiores profetas do Antigo Testamento, atuando no reino de Judá por cerca de 40 anos, durante os reinados de Uzias, Jotão, Acás e Ezequias. Sua mensagem foi tanto de advertência quanto de esperança, exortando o povo à justiça e à fidelidade a Deus. O nome Isaías significa salvação do Senhor, refletindo o tema central de suas profecias, a redenção e a restauração por meio do poder de Deus. O capítulo 6 de Isaías começa com uma nota histórica, no ano em que morreu o rei Uzias. Isso situa a visão em um período de transição e incerteza para Judá, onde a estabilidade política estava em risco. O reino de Uzias havia sido longo e relativamente próspero, mas sua morte deixou um vazio de liderança. Esse período de instabilidade é o cenário em que Isaías recebe sua visão. Uma visão que não só oferece consolo, mas também um chamado divino para a ação. Isaías capítulo 6 descreve a visão do profeta. Eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. Nessa visão, Isaías é transportado para o próprio trono de Deus, um lugar de majestade e santidade absoluta. O alto e sublime trono simboliza a soberania de Deus sobre toda a criação. É um trono exaltado, destacando a grandeza e autoridade incomparáveis do Senhor. A visão de Deus no trono também é acompanhada por uma descrição impressionante de seu séquito, que enchia o templo. Esse séquito pode ser interpretado como a glória de Deus, que é tão vasta e abrangente que preenche todo o espaço sagrado. É uma representação visual da presença de Deus, uma presença que ao mesmo tempo é intimidadora e confortadora. Isaías também viu serafins, seres celestiais com 6 asas que clamavam: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. A repetição da palavra santo enfatiza a pureza e a perfeição incomparáveis de Deus. Os serafins com suas 6 asas são descritos usando 2 para cobrir o rosto, 2 para cobrir os pés e 2 para voar. Isso simboliza reverência, humildade e prontidão para servir. A visão dos serafins cobre vários aspectos importantes. Primeiro, suas asas cobrindo o rosto indicam a reverência diante da santidade de Deus. Mesmo seres tão próximos a Deus, que habitam em sua presença, se cobrem em humildade diante da sua glória. As asas cobrindo os pés representam humildade e reconhecimento da própria pequenez diante de Deus. Finalmente, as asas usadas para voar indicam prontidão para servir a Deus em qualquer momento. Eles estão constantemente proclamando a santidade de Deus, nos lembrando de que a santidade é um atributo central da natureza de Deus. Diante dessa visão, Isaías se sente profundamente indigno e exclama: Ai de mim que estou perdido, pois sou homem de lábios impuros. Em resposta, um serafim toca seus lábios com uma brasa viva tirada do altar, purificando os seus lábios. Então ele ouve a voz do Senhor dizendo: A quem enviarei, e quem há de ir por nós? Isaías responde com coragem: Eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. A reação de Isaías é uma reação natural diante da santidade de Deus. Ele reconhece o seu próprio pecado e o pecado do povo ao seu redor. A brasa viva retirada do altar pelo serafim simboliza a purificação de Deus. É um ato de graça e misericórdia, onde Deus remove a impureza de Isaías e o capacita para a missão. Esse encontro é um lembrete poderoso de que, embora sejamos imperfeitos, Deus nos purifica e nos capacita para seu serviço. A resposta de Isaías, eis-me aqui, envia-me a mim, é um exemplo de disposição e obediência a ser seguido. Isaías se oferece voluntariamente para a missão divina, mostrando que reconhece a importância do chamado de Deus, mesmo sabendo que a missão não seria fácil. Essa resposta deve nos inspirar a sermos igualmente dispostos a servir
independentemente das dificuldades que possamos enfrentar. Deus, então, dá a Isaías uma missão difícil. Ele deve pregar ao povo, sabendo que muitos não ouvirão nem entenderão. Essa missão reflete a resistência que os profetas frequentemente encontravam, mas também a necessidade de transmitir a mensagem de Deus, independentemente das consequências. Em Isaías capítulo 6, versículo 9 ao 10, Deus diz a Isaías que ele deve falar ao povo, mas que seus corações serão endurecidos e os seus ouvidos fechados. Este é um chamado para a perseverança e a fidelidade. A missão de Isaías também nos ensina sobre a natureza do ministério profético. Os profetas não eram apenas mensageiros de boas novas, mas também de advertência e julgamento. Eles chamavam o povo ao arrependimento e à fidelidade a Deus, mesmo quando isso significava confrontar reis, líderes e a população em geral. O exemplo de Isaías nos desafia a sermos corajosos e firmes em nossa fé, proclamando a verdade de Deus, mesmo quando é impopular ou difícil. O encontro de Isaías com Deus nos lembra da santidade e soberania de Deus e da importância de responder ao seu chamado com obediência e humildade. Mesmo diante de nossas falhas e imperfeições, Deus nos purifica e nos capacita para a missão que Ele nos dá. A visão de Isaías nos desafia a considerar nossa própria resposta ao chamado de Deus. Estamos dispostos a dizer: eis-me aqui, envia-me a mim? Estamos prontos para enfrentar os desafios e as resistências que podem surgir ao proclamar a verdade de Deus? Em um mundo que muitas vezes se desvia dos princípios divinos, o exemplo de Isaías é um chamado para cada um de nós. Somos chamados a ser luz em meio às trevas, a proclamar a santidade de Deus e a viver de acordo com os seus mandamentos. Assim como Isaías, podemos nos sentir inadequados ou impuros, mas a graça de Deus é suficiente para nos capacitar. Ele não apenas nos purifica, mas também nos dá coragem e força para cumprir a sua vontade. A visão de Isaías também nos lembra da importância da adoração e da reverência a Deus. Os serafins proclamam continuamente a santidade de Deus, e a sua postura de reverência nos faz pensar como nós nos aproximamos do Santo dos Santos. Somos chamados a adorar a Deus em espírito e em verdade, reconhecendo sua grandeza e nossa dependência dele. Isaías foi chamado para proclamar a palavra de Deus ao povo de Judá, enfrentando resistência e indiferença. Da mesma forma, somos chamados a ser uma voz profética em nossa geração, levando a mensagem de esperança, justiça e redenção ao mundo que muitas vezes se afasta de Deus. E esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, não se esqueça de se inscrever em nosso canal e ativar o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo que postamos por aqui. Um abraço e até o próximo vídeo.